Olá, como é que você tá? Eu sou a Dani Pérez, eu sou especialista em scrapbook e a minha missão aqui é te ajudar a transformar o scrap, né, a dar um passo além no scrap e transformar o seu hobby em um negócio divertido, diferente e muito criativo. E no vídeo de hoje eu queria falar a respeito de qual é o momento exato, qual é o momento que você percebe que precisa da sua própria equipe, que precisa montar uma equipe. Bom, gente, quando a gente começa, né, a empreender no scrap, seja em outros ramos, né, que envolvem artesanato, que partem do artesanato, é normal a gente ser multitarefas, né, multipotencial. E é importante que a gente seja multipotencial, que a gente tenha várias potencialidades e saiba, né, de alguma forma exercer todas elas. Porque no começo, né, a maioria de nós que transformam um hobby em scrap, né, que transformam um hobby em trabalho, não tem um investimento, né? Não tem dinheiro para investir em uma equipe, né? Você precisa ser tudo, você precisa ser a pessoa que faz o produto, você precisa ser a pessoa que embala o produto, né? Que vai pegar alguma encomenda no correio, que paga as contas, enfim, você tem que ser, né, esse canivete suíço aí, né? Cheio de mãos para fazer de tudo um pouco. E aqui não foi diferente, tá? O que aconteceu comigo não foi diferente. Seja no meu negócio, na questão de quando eu faço fazia algum tipo de projeto, fazia as minhas aulas, ou, né, na Dani Pérez Design, que é a minha empresa onde eu faço produtos para quem ama scrapbooking. Então, eu vou contar para você como que funcionava, quando eu dava aula lá no começo, quando eu comecei a dar as aulas, né? Eu sempre fiz questão que as minhas aulas, elas fossem completamente diferentes. Então eu sempre fiz questão que as minhas alunas minhas alunas e alunos tivessem mimos, tivessem carinho, né? Que elas sentissem um pouquinho, eles sentissem um pouquinho de mim naquela caixa, né, que elas iam receber com todos os materiais da aula. Então, eu sempre montei a aula, eu sempre montei o adesivo que ia nas embalagenzinhas dos meus kits de aula, eu sempre montei os mimos, entendeu? Então, cada aula que eu fazia tinha todo esse processo, eu varava a noite fazendo, né, e isso eu sempre fiz muita questão de fazer, isso sempre foi muito importante para mim, né, passar por todos esses processos. Isso aconteceu, né, no começo, quando eu dava aulas, e isso aconteceu também no começo com a Dani Pérez Design. Os saquinhos, por exemplo, de die cuts, dos pré-recortados que vocês veem hoje, era tudo eu que montava. Então aquilo chegava da gráfica, ia pro saquinho, né, eu colocava solapa, enfim. Depois que eu montava tudo isso, eu ia lá montar os pedidos. Além de montar os pedidos, eu montava as cartinhas dos clientes, eu ia montar a arte do adesivo que ia na caixa, eu montava o layout da caixa. Além de tudo isso, eu tinha que criar as coleções, ou seja, eu fazia tudo, né? Na época, meu marido me ajudava a responder os e-mails, me ajudava com os orçamentos, mas, né, todo o restante era comigo e muitas vezes dividido com ele, mas eu participava de todo esse processo, né? E com o passar do tempo, eu fui notando que eu tava, assim, trabalhando demais, tá? Tanto no que se relacionava às aulas, como no que se relacionava a Dani Pérez Design. Eu estava trabalhando demais, eu me desgastava demais, faltavam horas no meu dia, né? E o resultado não estava sendo tão satisfatório assim. Então, eu falei, não, então é o momento de eu sentar e entender o que está acontecendo, né? E toda vez que eu me deparo com um problema, que eu vejo que alguma coisa não está andando muito bem e aquela situação é uma novidade para mim, eu sento, eu coloco no papel para entender, né, tudo o que está acontecendo. Então, naquele momento, o que eu fiz? Eu sentei e listei, né? O que é realmente importante para mim? Né, daquelas tarefas todas que eu preciso fazer todos os dias, daquelas tarefas que compreendem o meu trabalho, né? O que é importante que eu, Daniela, faça, né? Então eu listei tudo que era importante. O que é urgente, né? Então eu listei tudo que era urgente. E qual que é a diferença pra mim, tá, do que era importante e do que era urgente? O que era importante é aquilo que só dependia de mim, tá? Que se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Não tinha outra pessoa que fizesse. Então é importante o que era? Eu criar as aulas, né? Eu criar a arte que ia no kit, eu desenvolver os elementos que iam compor esse kit, né? Eu montar, então aquilo era fundamental. Que eu montasse pelo menos um modelo, né? Eu montasse toda a estrutura da minha aula em si. O que era urgente, né?
urgente era montar as caixas das aulas, era às vezes despachar alguma coisa pelo correio, pagar contas, né? Tudo isso era urgente. E tinha uma terceira coluna que eram coisas que eu pretendia fazer futuramente, que eram importantes de serem feitas, mas eu podia encaixar, né, em algum momento. E daí eu comecei a perceber que o tempo, né? Porque quando eu fiz essa tabela, eu colocava lá, eu ia listando que cada item que eu tinha que fazer e fui estabelecendo, né? Fui fazendo isso meio que uma estimativa, né? Do tempo que eu levava para fazer cada uma daquelas atividades, né? E o que eu comecei a perceber é que, assim, o tempo que eu estava levando para fazer as atividades urgentes estava equilibrado, tinha, assim, era a mesma quantidade de tempo que eu estava gastando para fazer o que era realmente importante. E aquilo que era aquilo que era considerado urgente era um trabalho mais físico, era um trabalho mais cansativo fisicamente, né? Então, o tempo que eu destinava para essas coisas urgentes, né, de abraçar todas essas atividades que eram urgentes, ao fim dessas atividades me deixava extremamente cansada, eu estava extremamente esgotada, entendeu? E isso era um esgotamento físico e esgotamento mental também, né? Não só físico como mental também. E daí eu comecei a perceber que, apesar de ter equilibrado, né, esse tempo, né, de ter um equilíbrio entre essas duas, né, o tempo que eu determinava para cada função, o tempo que essa função me cansava, sabe, no momento que sobrava para eu exercer essas atividades que eram importantes para mim, eu estava extremamente cansada. Então, essas tarefas urgentes, elas estavam interferindo, elas estavam acabando tomando mais tempo da minha vida do que o que era realmente importante. E assim, quanto mais eu produzia, quanto mais coleções eu criava, mais eu vendia. Quanto mais clientes me conheciam, né? Quanto mais aulas eu dava, mais lojas me chamavam para dar aulas. Então, a minha produção ia crescendo. E a partir do momento que a produção ia crescendo, né, as atividades urgentes também iam crescendo. Então, isso começou a chegar num momento em que as atividades urgentes começaram a sobressair as importantes. Entendeu? Eu comecei a dedicar mais tempo fazendo o que era urgente do que era importante. E daí começou a, né, acender a luzinha vermelha do meu negócio. Por quê? O meu negócio, o meu trabalho, ele só existia porque tinha minha produção, tinha minha parte criativa participando, né? Tinha minha parte de criação das aulas, criação dos papéis, a parte de criação das encomendas dos meus clientes. Então, tudo aquilo estava sendo prejudicado. Ou porque eu não tinha tempo para fazer, ou porque o tempo que me sobrava era um tempo tão ruim, era um tempo tão prejudicado, né? Porque eu estava cansada, que acabava, né, aquilo podia estar colocando meu negócio, né, ladeira abaixo. Porque se você trabalha com uma atividade que exige a sua criatividade, não adianta, gente, você não consegue trabalhar sob pressão. Então, com o tempo, né, da minha produção, da criação das minhas aulas, enfim, do meu tempo de criação estava diminuindo, eu começava a trabalhar sob pressão. Porque assim, quanto menor o tempo, né, mais você tem que se forçar a criar. E a gente sabe, né, a criatividade não trabalha com limites, né, ela não consegue ter, olha, você precisa entregar isso, né, urgente, faça isso urgente. A criatividade precisa de um tempo para acontecer, ela é um exercício, né, e esse exercício nem sempre é rápido. Então, eu comecei a ter um bloqueio criativo, porque eu não conseguia produzir sob pressão, eu não conseguia produzir nada, né, então eu comecei a perceber, não, né, eu preciso tomar uma atitude, senão não vai dar certo, né? Não vai dar certo porque meu negócio não vai deslanchar e não vai dar certo também porque minha saúde não vai aguentar, né? Eu preciso de um tempo de qualidade para mim. E foi aí que eu pensei, né? Eu falei, então, o meu capital, né? Qual o capital Daniela é importante para Dani Pérez, né? Na bolsa de valores do meu negócio, na bolsa de valores da Dani Pérez, quanto vale o trabalho da Daniela, né? E eu percebi que o valor da hora da Daniela era um valor muito alto para ser investido, para ser gasto nas atividades que eram urgentes. Não que essas atividades não eram importantes para minha empresa, tá? Que fique claro, gente, quando eu estabeleci, né, esse comparativo, eram atividades importantes e urgentes para mim, tá? Não para a empresa, né? Importantes para que eu fizesse, tá? E eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente para você entender o porquê eu fiz isso para mim.
Então eu entendi que naquele momento, né, o meu trabalho estava sendo muito caro, a minha hora estava sendo muito cara para eu estar, né, lá embalando saquinhos, montando kitzinhos, né? Eu amava fazer aquilo, mas infelizmente naquele momento, né, a criação da Dani Pérez precisava mais de mim, né? Qualquer pessoa poderia fazer aquilo, né? Poderia montar aqueles saquinhos, né? Mas o trabalho que eu fazia de criação, que eu faço de criação até hoje, é algo que não pode ser substituído, né? E é uma coisa que eu trago até hoje, da parte criativa, seja das embalagens dos meus produtos, seja das artes que vocês veem nos cards que vocês recebem, isso é tudo eu que faço e é uma escolha que eu fiz. Eu gosto de fazer isso, eu acho que é o diferencial, é o espírito da Dani Pérez, isso, então eu faço questão de que eu cuide disso, né? É o pouquinho de mim que eu coloco na empresa, tá lá. Então eu comecei a analisar isso, né? Isso só foi possível, eu só consegui chegar em tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, porque eu fiz um planejamento, né? Eu criei um método de trabalho que me permitiu chegar a essas conclusões, entender tudo isso, né? E eu comecei a fazer uns cálculos, né? Quanto que custa eu fazendo isso? Quanto que custa eu exercendo essa atividade, né? E quanto que custaria eu contratar uma pessoa, né, pra fazer isso pra mim? Eu tava vendo que eu tava gastando muito, né, comigo mesma, fazendo aquele tipo de trabalho, exercendo aquele tipo de atividade. E foi aí que eu entendi que, para a Dani Pérez, era mais importante ter alguém que fizesse aquilo do que eu ser multipotencial, multitarefa, tá? E foi nesse momento que eu contratei uma pessoa. Inicialmente eu contratei uma pessoa que ela trabalhava por etapas, né, por projetos para mim. Então tinha uma aula, eu contratava ela para me ajudar a montar os kits, tinha uma coleção, eu ajudava ela para mim. Eu contratava ela para me ajudar a montar os produtos, né, para fazer a parte do manuseio desses produtos, até que eu contratei uma pessoa fixa, né, até que chegou um momento que eu contratei uma pessoa fixa que acabava, né, que a gente foi colocando no papel e foi vendo que era assim, você pagar por hora tava ficando mais caro do que você ter uma pessoa contratada, e foi nesse momento que eu entendi que essa pessoa que trabalhava, né, esporadicamente, era mais interessante para a empresa trabalhando constantemente, trabalhando registrada, né? E assim aconteceu. Assim, gente, um problema, uma questão que eu tenho, e muita gente reclama que também tem, é que às vezes você pode ter, como o negócio tem a sua cara, como o negócio é seu, é tudo bem redondinho, né? Você transformou seu hobby, né? E seu hobby virou trabalho. Então, isso pode ter um problema muito grande, que não sei se você tem esse problema, mas eu tenho uma grande dificuldade de delegar, né? Eu tenho uma grande necessidade que tudo saia do meu jeito. Então isso foi para mim um exercício, e é um exercício até hoje, né? Delegar, como fazer as pessoas entender qual é o seu jeito de fazer. Inicialmente, né, eu focava em mostrar para as pessoas que trabalhavam comigo qual que era o processo que eu fazia, né? Então pega a caixa, faz assim, coloca desse jeito, usa a fita dessa maneira, né? E esperava que o resultado saísse daí. O que acabava acontecendo é que no meio desse processo a pessoa deixava de fazer alguma coisa, ou sei lá, deixava de colocar um bilhetinho, ou embalava, né, os acessórios de uma maneira que não ficava muito legal. E foi aí que eu percebi que talvez explicar, né, para o meu colaborador o passo a passo simplesmente de montagem não era o suficiente. Por quê? Se eu for levar em consideração que o meu negócio, né, ele tem um propósito, se tudo que funciona na minha empresa tem um propósito, tudo tem a alma da Dani, tudo tem o sonho da Dani envolvido, meu colaborador precisa entender que ele faz parte daquilo, que o trabalho dele faz parte daquilo. E como, né, no scrap, quando eu vendo alguma coisa de scrap, quando eu vendo o meu álbum, quando eu vendo as minhas coleções, eu não estou vendendo materiais, né? Então eu estou vendendo sentimentos. As pessoas que trabalham comigo, elas têm que entender isso, né? Elas têm que entender que elas trabalham numa empresa que tem um propósito. Então você tem que explicar o propósito da sua empresa para as pessoas que trabalham com você. E explicar esse propósito é fazer ela entender que ela faz parte disso. Ela ela participa, né, de tudo isso. Sem ela, isso não é possível de acontecer. Então eu tentei passar não só o propósito, né, do porquê que ela estava fazendo aquilo, do porquê que a gente fazia as coisas dessa maneira, mas eu tento mostrar até hoje, quando eu contrato alguém, quando tem alguma reunião
eu converso com os meus colaboradores de mostrar, olha, o objetivo é que você faça seu trabalho com a ideia de que quando o cliente receber uma caixinha que você montou, ele tem que sentir isso, isso e isso. Ele tem que sentir que da mesma maneira que você faz parte da Dani Pérez, ele também faz parte da Dani Pérez, né? Então quando você responde um e-mail, você não simplesmente vai estar respondendo uma dúvida do cliente, você vai estar... como que você gostaria, né, que aquele e-mail fosse respondido para você? Uma pessoa que conversa aqui com a Dani, né? Que tipo de atendimento ela espera receber da Dani, né? Ela espera um acolhimento? Ela espera, né, que você tenha uma resposta seca? Como que eu lido com você? Quando você conversa comigo, qual que é a minha postura com você, né? O que você sente quando eu te peço alguma coisa, quando eu falo sobre a criação de um produto? Então é exatamente esse sentimento que você tem quando eu passo para você que o cliente tem que ter. E foi mostrando esse propósito, mostrando o porquê do meu negócio, do meu trabalho, da minha empresa, que eu fui conseguindo, né, montar uma equipe que pensa parecido comigo, que tem os mesmos propósitos, né, que está conectada com a minha empresa, né. Hoje eu tenho uma equipe bastante enxuta, né, e eu prefiro que seja assim. Eu prefiro que seja uma equipe que veste a camisa de verdade, uma equipe que sente que ela é a Dani Pérez, né. Eu não tenho colaboradores, simplesmente, eu tenho parceiros, eu tenho pessoas que fazem a Dani Pérez, né. Quando elas respondem um e-mail, elas estão respondendo como se a empresa fosse delas, né. Quando elas algo não dá errado, elas estão lá para tentar resolver, e ao mesmo tempo elas confiam tanto no meu trabalho, elas confiam tanto no meu propósito, né, no porquê que o meu negócio existe, que mesmo elas fazendo parte, né, mesmo elas sentindo que elas são parte, que é como se elas fossem, né, como se a empresa fosse delas, elas respeitam essa hierarquia, elas entendem que elas precisam, né, que para tudo funcionar de uma maneira correta, precisa de um aval meu, precisa de um olhar meu, né. Então elas têm todas as pessoas que trabalham em cada departamento, assim, elas têm autonomia para muitas coisas, né? Porque elas, entendendo o propósito do que elas estão fazendo, entendendo o porquê que elas estão fazendo, elas podem fazer da maneira que elas acharem melhor. O importante é o resultado que elas têm que chegar, e chegando no resultado, para mim, está ok. É assim que eu encaro. Mas quando tem algum problema, por exemplo, né, que elas dependem de um aval meu para arranjar a solução, esse problema chega até mim já com as possíveis soluções, né? Não é aquele negócio de vamos jogar pra Dani, né, que é esse pepino, e mandar ela resolver. Não, quando elas não têm, assim, a autonomia para resolver esse tipo de problema, esse problema já chega para mim com as possíveis soluções, e eu escolho qual a melhor solução, tá? E como que eu conquistei isso, né? Mostrando da forma que eu acabei de explicar para vocês, mostrando o propósito, mostrando que a empresa funciona porque a empresa tem o meu propósito, aquela empresa sou eu, então não faz sentido que não exista essa hierarquia, as pessoas respeitam a empresa como sendo a Dani, entendeu? Então tudo que a gente vai fazer na vida da empresa da Dani é como se a gente estivesse fazendo na vida da Dani, né? Então precisa desse aval dela, né? E eles trazem isso para mim, quando eu tenho algum problema, de uma maneira já semi-solucionada, assim. Por quê? Porque eles entendem que se a Dani não estiver lá na criação, se a Dani não estiver nesse intuito de manter esse propósito, né, sempre presente, de estar trabalhando esse propósito, de estar, sei lá, pensando uma aula nova, pensando uma maneira nova de divulgar produto, pensando na criação, a Dani Pérez não existe. Ela pode até, né, ser uma marca que vende papéis e produtos para scrapbook, pode ser até uma marca que vende álbuns para scrapbook, mas isso, se isso acontecer, a Dani Pérez vai ser só mais uma marca que vende produtos para scrapbook, mais uma marca que vende álbuns para scrapbook. E isso a gente tem muitos, e não é o diferencial da Dani Pérez. Então, os meus colaboradores, os meus parceiros que trabalham comigo, eles são extremamente comprometidos com isso, certo? Eles são apaixonados pelo que eles fazem, eles gostam muito, eles se empenham, sabe? Eles não estão lá para simplesmente ganhar um salário no final do mês. Eles estão lá porque eles têm uma razão, têm um motivo. Sem eles, não seria da mesma maneira, né? Então, eu vou falar mais sobre isso, né? Sobre como ter um propósito é importante, não só para o funcionamento da sua empresa, como ela é importante também para você se conectar aos seus clientes e ter os clientes certos junto a você. Como que essa conexão te ajuda a ter os clientes certos, né? Te ajuda a livrar de algumas ciladas, assim, né? Como que você atrai para você os clientes que pensam como você, que vão valorizar o seu produto, né? Que vão vir por você por valor e não pelo preço,
preço, né, que você cobra. E a mesma coisa, né, quando eu falo de propósito, seja para cliente, seja para colaborador, quando você contrata uma pessoa, quando você chama alguém para trabalhar com você e simplesmente delimita as funções que ela tem que fazer, né, você passa para ela, olha, você vai ter que fazer isso, responder e-mail, vai ter que montar caixa e tal. Ela vai fazer o trabalho dela para ganhar um salário no final do mês, né? Então, ela não tá lá com outro objetivo a não ser cumprir todas as funções dela para ganhar um salário no final do mês. Quando você contrata uma pessoa que você mostra o porquê que ela deve exercer as funções dela, qual o porquê daquelas funções que ela vai exercer na sua empresa, ela acaba não trabalhando simplesmente pelo salário que ela vai ganhar no final do mês. Ela trabalha pelo mesmo propósito que você, né? E trabalhando no mesmo propósito com você, ela cresce junto com você. Ela ajuda a sua empresa a crescer também. E nada mais justo que a pessoa ajudando a sua empresa a crescer, você, né, fazer ela crescer junto com a empresa. Então é uma troca, né? A pessoa, eu sempre bato nessa tecla da reciprocidade e tal, porque é importante, quando a pessoa sente que o trabalho dela faz sentido, que o trabalho dela tem um propósito, né? Ela vai retribuir para você de algum modo. Não existe assim, hoje em dia não, né? Quem não tem um propósito na vida, eu não consigo imaginar uma pessoa que seja feliz sem ter um propósito, né? Que viva por viver, né? O que traz essa felicidade que a gente tanto busca é o propósito que a gente cria para cada coisa que a gente faz, né? Então tudo que eu faço tem um propósito, tudo que eu faço tem um porquê, e não é diferente na minha empresa, não é diferente na maneira de eu contratar os meus colaboradores e os meus parceiros, tá? Tanto que tudo na Dani Pérez tem uma unidade, né? Tudo é único, não é a Dani Pérez não é assim, tem o departamento, né, da logística, da expedição, tem o departamento criativo, não, assim, se você chega, né, o meu Scrap Room tem a mesma carinha, né, da expedição, tem a mesma carinha da parte do meu estoque, então tudo tem a mesma cara, e tudo isso tem as caras da minha coleção, né, tudo isso, tanto que, assim, quando eu posto, né, fotos do meu scrap canto aqui, do meu ateliê, as pessoas falam, nossa, ele traz a mesma sensação que uma coleção sua traz, que um projeto seu traz. Por quê? Porque tudo que eu faço, né, seja o meu ateliê, seja um álbum de scrapbook, seja uma coleção de scrapbook, tudo que eu faço relacionado ao meu trabalho, não é simplesmente um produto. É baseado nesse meu propósito. Então não tem como ser diferente, não tem como ter uma cara. E quando o seu cliente entende isso, quando você consegue tocar o seu cliente nessa questão, né? Se você consegue fazer o cliente sentir aquilo que você quer passar, daí, gente, você pode ficar tranquila, você conquistou o cliente certo, você conquistou o cliente que ele entende o valor do seu trabalho, entendeu? Então, não sei se faz sentido pra você, mas assim, eu comecei a entender, para mim começou a ficar mais fácil essa parte de delegar, de entregar um pedacinho da minha empresa para que alguém pudesse cuidar, a partir do momento que eu entendi que aquela pessoa, ela sabia o porquê que ela estava ali. Ela não estava simplesmente exercendo uma função, ela não estava simplesmente exercendo, né, o seu trabalho, né, suas tarefas, ela estava contribuindo para o propósito maior da minha empresa. E claro, isso não foi uma coisa que aconteceu rapidamente, não foi alguma coisa que eu, né, logo de primeiro momento, eu entendi que seria assim. Já tive alguns funcionários que não tinham essa mesma vibe, não tinham essa mesma pegada, né, que a Dani Pérez. Muita gente trabalhou porque realmente precisava de dinheiro, ajudou muito e tal, mas foram relações muito curtas, né, porque entenderam que trabalhar aqui era além disso. Tá? E quando eu falo isso, gente, eu não tô falando que assim, eu vou fazer a pessoa trabalhar aqui por amor e não vou pagar o que ela merece, né? Não, muito pelo contrário. Isso tem que ser valorizado. Quando uma pessoa, ela entende o propósito da empresa, né? E trabalha para crescer junto com a empresa, está preocupada em melhorar a empresa, né? Em estar lá sempre ajudando a empresa a melhorar cada vez mais, ela deve ser reconhecida por isso. E é uma coisa assim, né? Uma mão puxa a outra, porque a partir do momento que a pessoa está trabalhando em melhorar isso, está trabalhando no propósito, trabalhando em fazer a sua empresa crescer, ela vai crescer, né? Você vai capitalizar e você vai ter o dinheiro que você precisa para pagar para essa empresa, então, para essa pessoa. Então, é uma máquina, é um ciclo, é um sistema que vai se ajustando, tá? Então, assim, não é uma coisa que nossa, então vai ser um funcionário extremamente caro para mim. Então, como eu já falei a respeito do nosso valor, né, do valor da nossa hora e de valor de contratar alguém, o caro e o barato, né, depende muito do ponto de vista, né?
Por isso que se você virar para mim e falar assim, tá, eu não tenho condições de contratar alguém para me ajudar, porque eu não tenho dinheiro para isso, né? É muito caro. Então, a pergunta que eu faço para você, e você não precisa me responder, é uma reflexão que eu gostaria que você fizesse, você não contratar essa pessoa tá fazendo você deixar de lucrar quanto? Né? Enquanto você está fazendo tudo isso, o que você poderia, enquanto você está fazendo essas atividades que são urgentes, mas poderiam ser designadas para outras pessoas, o que você poderia estar fazendo? O que sua empresa poderia estar ganhando com você dedicada àquilo que realmente você se propôs a fazer, né? Coloca isso no papel, não deixa isso só na nossa cabeça, porque quando tá na nossa cabeça, quando a gente não coloca no papel, dá uma impressão de que é uma coisa muito, né, não é palpável, né, uma coisa que é muito fora da realidade. E quando você coloca no papel, a coisa vai ficando mais real, vai fazendo mais sentido. E você vai vendo que talvez aquilo que você considere que é um sonho distante, que é um planejamento a longo prazo, talvez seja um momento ideal para acontecer, né? E talvez o problema que você acha que né, que tá fora, né, um problema muito além daquilo que você imagina, tá aí, né? Talvez seja esse cansaço que você sente hoje, essa necessidade de ter um tempo para você, ou essa dificuldade que você percebe que sua empresa não cresce, parece que não sai do lugar, talvez seja falta de delegar, de ter alguém para poder te ajudar. E quando eu falo alguém, não precisa ser alguém só na empresa não, tá, gente? Porque a primeira pessoa que eu contratei para poder me ajudar, não me ajudava nem na empresa, ela me ajudava em casa, ela me ajudava a cuidar da minha filha. Então eu trabalhava home office, a minha filha era bebê, né? E eu precisava de alguém que pudesse fazer a comidinha dela, né? E eu tava lá, podia monitorar. Mas se eu parasse pra fazer isso, no começo eu fazia tudo, mas chegou num momento que eu não conseguia mais fazer, né? Então, mas aquilo era realmente importante pra mim. Só que era uma coisa importante não só para que eu pudesse exercer o meu trabalho, mas que eu tivesse um tempo de qualidade com a minha filha, sabe? Às vezes eu tinha a impressão assim, não, eu quero ficar o dia todo com a minha filha, eu preciso ficar, já que eu trabalho em casa, então eu tenho a obrigação de ficar a maior parte do tempo com a minha filha. Só que o que a minha filha tinha de mim? Tinha aquela mãe cansada, tinha aquela mãe exausta, muitas vezes estressada, que acabava descontando sem querer nela, né? E quando eu entendi que era mais importante que a minha filha tivesse com ela uma mãe que tivesse tranquila, uma mãe que tivesse dedicada 100% a ela e não estando lá só fisicamente, né, estando envolvida com ela, que era mais importante esse tipo de convivência do que às vezes ficar o dia inteiro do lado dela, foi aí que eu entendi que não, eu realmente precisava de ajuda, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, vou contratar uma babá, não, vou terceirizar a educação da minha filha. E não é terceirizar a educação da sua filha, né? Então, você analisar o que você precisa, o que é realmente importante. Para você, o que é realmente importante, né? Lavar a roupinha da sua filha é importante, né? Lavar a louça de casa é importante? Pra mim não é importante, pra mim isso é urgente, né? Só eu podia lavar a roupinha da minha filha? Só eu podia cozinhar a comidinha dela em todos os momentos? Não, podia alguém que entendesse, né, como aquilo deveria ser feito, por que deveria ser feito, como que eu fazia, né, o porquê que eu fazia daquela maneira. Ela teria habilidade suficiente, ela teria condições suficientes de atender, de fazer de uma maneira satisfatória, de uma maneira que me agradasse, sem que eu precisasse estar lá fazendo isso, entendeu? Então, assim, era esse recado que eu queria passar pra você, que às vezes, né, a pessoa não sair do nosso jeito não significa que não vai dar certo. E também nosso jeito, muitas vezes, a gente acaba descobrindo que não é o melhor jeito. E a melhor maneira da gente descobrir isso é delegando, né? Quantas vezes eu não imaginava assim, não, essa é a melhor maneira de se fazer, né? Colocava a minha maneira de se fazer para um funcionário, para um colaborador, e depois de um tempo eu descobri que não era a melhor maneira, e ele tinha uma maneira ainda melhor para fazer, né? Quando você vai fazendo aquilo por muito tempo, você vai criando novas soluções, você vai criando, né? Você vai se tornando muito mais especialista naquele assunto do que uma pessoa que faz, né? Uma pessoa multifunção, né? Então, muitas vezes, da mesma forma, quando você assume essa multipotencialidade, essas multifunções, pode ser que você faça muitas coisas e muitas coisas mais ou menos, né? E em contrapartida, você ter alguém para fazer isso vai fazer com que ela faça aquilo com excelência, né? E talvez a sua maneira de fazer se mostre não tão eficiente assim, né? Então, gente,
Isso é um pouquinho do como eu faço, como eu fiz para aprender a delegar, quando eu fiz para identificar que realmente era necessário eu ter uma equipe, eu ter pessoas me ajudando. Eu espero que isso tenha contribuído para você de alguma forma. Se você achou esse conteúdo interessante, curte, comente aqui, fala o que você achou. Compartilha comigo um pouquinho da sua experiência, se você já passou por isso. Eu quero saber como é que foi pra você, como é que tá sendo, se você já pensou a respeito. E se você acha que meu conteúdo pode servir pra alguém que esteja passando por uma situação parecida, compartilhe. E eu te espero para um próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!